capacitismo é como se fosse um racismo, só que ele é transferido para as pessoas com deficiência. Então, é aquele preconceito que as pessoas têm de achar que a pessoa, só porque tem uma deficiência, ela não é capaz de fazer nada. Eu costumo dizer que quando a gente acolhe a criança, a gente acolhe a família. Então, eu acho que falta isso, falta educar a sociedade para que ela possa acolher melhor essas pessoas, entendeu? Essas crianças futuras também. Se a sociedade tivesse educação, tudo muda. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena Rápida. Por aqui, a ideia é contar sobre pessoas e iniciativas que estão criando ações e abrindo debates sobre a garantia de direitos dentro das periferias. E é claro, te mostrar o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou a Jéssica Calheiros e estarei contigo durante todo o episódio. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, uma organização de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdos. Aproveita e nos acompanha lá no site do Desenrola, onde também estão todos os outros episódios do nosso podcast e mais conteúdos para você. O link tá aqui na descrição, viu? Você sabe o que é o capacitismo? Ou melhor, de que forma ele aparece no dia a dia? Segundo o censo de 2022, realizado pelo IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Ainda assim, muitas delas enfrentam diariamente estigmas ligados à sua condição, como o preconceito e a exclusão social. E é nesse contexto que surge a luta anticapacitista. No episódio de hoje, a gente conversa sobre como iniciativas periféricas vêm atuando nessa luta, ampliando a acessibilidade e inclusão nas quebradas, principalmente entre crianças e adolescentes. Chegam com a gente para esse papo a neuropsicopedagoga Miceia de Fátima, da Vila Natal, Zona Sul de São Paulo, e também Adriana Dias, da Casa do Ney, organização sem fins lucrativos que atua a partir de voluntários, no apoio ao desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência, motora e intelectual, em Parelheiros, também na Zona Sul da capital paulista. Bora lá desenrolar esse papo? Então, é aquele preconceito que as pessoas têm de achar que a pessoa, só porque tem uma deficiência, ela não é capaz de fazer nada. E isso é uma coisa assim, primeiro que é uma ignorância, né? E isso afeta desde a criança, né? Desde muito cedo. Por quê? Porque a criança que apresenta a dificuldade, a deficiência, ela cresce embaixo de uma, entre aspas, superproteção. Então, os adultos começam a olhar para essa criança achando que essa criança ela também não tem capacidade. Então, não, vamos fazer tal esporte? Não, mas porque fulaninho não pode, porque ele tem autismo, tem deficiência intelectual, ou qualquer outra, ou é cadeirante, ou qualquer outra deficiência. Então, isso atrapalha muito, porque a criança, ela cresce achando que ela não tem capacidade para nada. Ela começa a crescer achando que os outros são normais e ela não. O capacitismo atinge muitas pessoas com deficiência em diferentes ambientes, e ele tem um poder muito prejudicial na infância. Embora muitas vezes a gente pense no capacitismo como algo vindo de fora, ele também pode surgir dentro da própria família. Segundo Miceia, quando isso acontece, os impactos podem acompanhar a criança e o adolescente por toda a vida. Às vezes a própria família acha que a criança não tem capacidade. Às vezes tios, irmãos, avô, acham que a criança não tem a capacidade. E então isso aí interfere muito, porque essa criança ela cresce como um adolescente que acha que não tem capacidade, como ele se sente um adolescente inferior aos outros. Então é um efeito dominó, na verdade, né? Que começa desde pequeno e isso aí vai levando até a vida adulta. É muito prejudicial mesmo. E foi diante de uma realidade marcada pelo preconceito e pela exclusão que surgiu a luta anticapacitista, um movimento que busca garantir direitos e combater estigmas relacionados às pessoas com deficiência. É uma luta voltada aos direitos das pessoas com deficiência. Então, através dessa luta, sai-se aquele rótulo de,
ele é deficiente, vamos tolerar ele aqui, como não, ele tem direito de estar aqui. Então, é uma luta justamente para combater. E isso é fundamental, porque quando tem essa luta, os direitos começam a ser garantidos, as pessoas com deficiência passam a ter voz e a ter presença e a ter os seus direitos. Então, essa luta realmente é muito importante para a sociedade. Para a Miceia, a garantia de direitos também significa ampliar oportunidades de desenvolvimento, inclusive educacional. E quando falamos de crianças e adolescentes com deficiência, a aprendizagem vai muito além de um espaço de ensino formal. Eu sempre falo para as mães que o aprendizado ele não está só dentro da sala de terapia. O aprendizado ele ocorre em todos os lugares. A liberdade de aprender está na terapia, está lá fora, está no canteiro, no jardim, aonde tiver uma metodologia que você possa ensinar a criança a olhar o mundo de uma outra forma, é o aprendizado. Então, às vezes, na terapia, tem criança que a gente olha e fala, hoje essa criança não vai render aqui na sala. Então, o que acontece? Vamos lá fora mexer com terra? E ali começa a terapia ali, mexendo com terra, mexendo com pedrinha, plantando. Então, assim, é fundamental que a criança especificamente, estou falando no caso de todas, mas especificamente com deficiência, ela trabalhe em diversos ambientes, porque ela tem tanta capacidade de aprender como qualquer outra. Segundo o Censo Escolar de 2025, o Brasil ultrapassou 2,5 milhões de matrículas na educação especial, um crescimento expressivo de 82% se comparado ao ano de 2021. Mas, para a Miceia, apesar desses avanços, as escolas regulares ainda não oferecem todos os recursos necessários para as crianças e adolescentes com deficiência motora e intelectual. Mas um ponto em questão é que o suporte para essas crianças é que deixa a desejar. Porque colocar a criança dentro da escola regular, ok, tem 2 benefícios. O primeiro é porque a criança com deficiência, ela vai conseguir olhar as outras crianças em volta como crianças que, assim, que podem estar junto com ela, podem ser seus pares, né? Não é porque ela tem deficiência, o outro não tem, que isso tem uma barreira. Não, todos podem conviver tranquilamente, um entendendo o desafio que o outro tem a enfrentar. E aí, em contrapartida também, para os demais que não possuem uma deficiência, estar com as crianças que possuem deficiência também é uma forma de socialização e é uma forma dessas crianças verem que o fato do amigo ter uma deficiência não quer dizer que ele é diferente, não quer dizer que é alguma coisa nossa de outro mundo, não. É apenas um amigo que tem uma dificuldade e que ele está enfrentando e que, com a ajuda de todos, é muito mais fácil enfrentar essas dificuldades dentro de sala. Nosso maior problema é porque as escolas não estão preparadas para acolher as crianças com deficiência. Porque você ter uma criança com deficiência na sala, mas você não ter um PEI para garantir o melhor aprendizado dela, você não ter uma pessoa que esteja ali do lado ajudando ela a fazer as atividades. Então, é uma coisa bem complicada, né? O PEI, Plano de Ensino Individualizado, é uma ferramenta feita para adaptar o ensino às necessidades de cada estudante com deficiência dentro do ambiente escolar. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2025, apesar do aumento das matrículas de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação no ano anterior, as condições dentro das escolas ainda não acompanharam esse crescimento. Em 2024, apenas 41% desses estudantes teve acesso ao atendimento educacional especializado, previsto por lei. Então, na verdade, a escola tem por obrigação de saber lidar com essa criança. Os desafios são muitos, né? Muitas escolas não têm o PEI, que é o plano de ensino individualizado, o plano de ensino para as crianças que possuem deficiência, né? Muitas escolas não têm as salas de recurso, muitas escolas não têm o acompanhante, então, assim, não tem estrutura. E como que você vai transferir uma educação de qualidade para uma criança com deficiência se você não tem uma estrutura? Né? Então, assim, esse fator é o que pesa muito, 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 porque fica um ambiente que os professores não sabem lidar, muitas vezes a família não sabe lidar, e essa criança fica, assim, sem um norte.
E aí, porque, infelizmente, a educação, as estruturas escolares, as instituições escolares não estão preparadas. E isso é triste, né? Porque isso atrapalha demais, atrapalha as crianças com deficiência, porque elas têm capacidade de aprender, porém, sem ter uma estrutura adequada, isso torna o processo de aprendizado bem mais lento. Você já ouviu falar da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão? Ela chegou após muita luta dos movimentos de pessoas com deficiência. E agora, em 2026, ela completa 11 anos. Ela garante direitos fundamentais para o bem-estar e a vida das pessoas com deficiência, como o direito à acessibilidade e ao acesso. Isso inclui áreas como saúde, transporte, esporte e entre outras. Mas mesmo com tudo isso previsto em lei, Miceia comenta como esses direitos ainda não chegam de forma ampla para todo mundo. A acessibilidade é fundamental. Fundamental, porque sem a acessibilidade, como que essas crianças, adolescentes vão conseguir ter acesso a todas as coisas que elas têm direito? Então, assim, o transporte já é um problema, né? Aí nós temos também a parte de saúde, também, porque nós temos mães aqui que têm 3 anos que passaram no neuro, estão na fila. Eu tenho um laudo de 2022, que eu chego na mãe e falo, mãe, eu preciso muito que atualize esse laudo. E a mãe fala, olha, tem 3 anos que eu tô na fila pra passar no neuropediatra, eu não consigo. Então, são coisas que, embora tenham os direitos garantidos, mas infelizmente não são cumpridos. Miceia também fala sobre a importância da criança contar com uma rede de apoio e como esse suporte, vindo da escola, da família e da comunidade, é fundamental para o seu desenvolvimento. É como um quebra-cabeça, na verdade. A escola, a comunidade, o ambiente familiar, tudo faz diferença na vida da criança, independente se ela tem deficiência ou não. A família acreditando nela, pronto, é o mais importante. Aí depois vem as terapias, que a gente já vai acumulando uma coisa a mais. Aí vem a escola fazendo a parte dela. E vem a vizinhança, o ambiente em geral, tratando essa criança com dignidade, com respeito. Então, é uma peça de quebra-cabeça. Se uma deixa de fazer a sua parte, fica aquele vácuo, aquele buraco. Então, é fundamental, sim, o ambiente, em geral, para a criança, típica ou não, é fundamental. Porque isso vai colaborar para que a criança ela tenha a sua autoestima. Ela cresça acreditando que ela é capaz, que ela pode, porque ela pode. É o que eu disse, cada criança ela aprende de um jeito, mas ela aprende. A gente tem a neuroplasticidade que está aí para provar que durante toda a sua vida você é capaz de aprender. Nas periferias, coletivos e organizações atuam em conjunto para promover a acessibilidade e inclusão nos territórios. Quem chega com a gente agora é a Adriana Dias, fundadora da Casa do Ney, que atua em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A Casa do Ney nasceu em 2021, como um propósito para Adriana, após a perda do seu irmão, Claudinei Ribeiro da Silva, um professor de judô que foi grande referência na inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, a partir do esporte. A iniciativa começou na garagem da Adriana e foi crescendo como um coletivo, se tornando uma rede de apoio não só para as crianças e adolescentes PCDs, mas também para as suas famílias. A Adriana começa contando pra gente o principal objetivo dessa organização. Eu tenho como meta ser um centro de referência à criança PCD aqui na Zona Sul, né? Porque quando a gente começou com o projeto, eu fazia muita visita nas casas. Eu ia pro Vargem Grande, eu ia pro Colônia, né? Foi aí que eu conheci outros lugares. E eu vejo a dificuldade das mães de terem que sair. Tem mãe no Vargem Grande que sai 3h30 da manhã para conseguir chegar numa consulta 7 horas no centro e às vezes chega lá 15 minutos atrasada, não pode passar, né? Então isso foi uma das coisas que me marcou muito, todo esse tempo que eu tive andando pelas casas. Eu sempre vi a diferença que tem das crianças que estão lá no centro, ou até em outras regiões, aqui do extremo da Zona Sul. Então, a Casa do Ney, ela tem esse propósito de se tornar um centro de referência à criança PCD. Que as famílias possam ter aqui o que outras famílias têm em outros lugares. O coletivo atua com a participação de profissionais voluntários, que, em sua maioria,
são estudantes da área da saúde, em busca de oportunidade de estágio não remunerado. E mesmo depois de formados, muitos continuam engajados com a comunidade e colaborando com o projeto. Além das famílias das crianças e dos adolescentes que são atendidos, que também contribuem para a manutenção do espaço. A Adriana destaca a importância dessa colaboração. Então, assim, a importância desse coletivo é 100%, porque sem eles nada anda, né? Então, aqui a gente tem neuropsicopedagogo, a gente tem pedagogo, psicopedagogo, tem uma equipe grande de psicólogos. Aí, fora isso, a gente tem o pessoal do jiu-jitsu, né, que é voluntário. Meu pai que faz tudo também, que é pedreiro, eletricista. Aqui todo mundo faz de tudo, né? Tem algumas mães que ajudam também na limpeza. E aí cada um coloca a mão na massa do jeito que pode. Tanto os voluntários quanto eu, os meus filhos. A gente tenta mostrar para todo mundo que todo deficiente ele é capaz de tudo. Só que a gente enfrenta a barreira já com a família, né? O dia que a gente fala para um familiar assim, vamos levar a criança para o jiu-jitsu, vamos ensinar a andar de bicicleta, vamos fazer... Não, ele não é capaz. E todo ser humano é capaz. Basta que você acredite nele. Então, esse é o primeiro obstáculo da gente. Colocar na cabeça dos familiares, das pessoas que estão ao redor deles, que eles é capaz a tudo, que eles têm direito. As terapias e atividades oferecidas pela Casa do Ney acontecem de forma individual ou em grupo, e são construídas a partir do laudo de cada criança ou adolescente. Entre os atendimentos oferecidos, temos as oficinas recreativas, alfabetização adaptada, acompanhamento psicológico, psicopedagógico e nutricional, além da arte-terapia e o jiu-jitsu adaptado. As famílias que chegam até a Casa do Ney geralmente conhecem o projeto a partir de indicações da própria comunidade ou pelas redes sociais. E também não ficam de fora. Elas participam de atividades voltadas ao acolhimento e bem-estar, como rodas de conversa e ginástica funcional. A Adriana nos conta sobre uma aluna do projeto e como ela se desenvolveu a partir das terapias. A gente tem os jiu-jitsus, a gente tem o atendimento da arte-terapia, a neuropsicopedagogia, a pedagogia e a psicopedagogia e o atendimento psicológico. Por exemplo, a Olga, quando ela chegou pra gente, ela chegou lá na minha garagem. E ela chegou como uma criança que ninguém chegava perto. Tanto que ela me agrediu mesmo no começo. Só que a partir do momento que eu consegui tocar nela com a pintura, que ela conseguiu expressar o que ela estava sentindo com a pintura, essa menina mudou. Ela começou, ela chega, ela beija a gente, entendeu? Ela já demonstra o que ela quer, ela não é verbal, mas a gente consegue já entender, entendeu? A arte e o esporte transforma qualquer pessoa. A Adriana também traz pra gente sobre a falta de políticas públicas no extremo sul e a alta demanda de crianças PCDs que não conseguem ser atendidas na região. A gente está numa região, se você for pegar aí, você tem um psiquiatra para toda a região, né? Então tem crianças aí, mães, que têm mais de 3 anos que não sabem o que é atualizar um laudo. E o que a gente faz? A gente pega na mão dessas mães, com parcerias que a gente tem em outros locais, consegue estar fazendo esse encaminhamento para essas crianças, para essas mães. Então, eu acho assim, sim, a gente faz muita parte que o governo deveria estar fazendo, né? Aqui a gente recebe encaminhamento de hospitais grandes que têm uma demanda muito grande, que não são atendidas. A Casa do Ney também está presente no ambiente escolar. A organização atua na Escola Estadual Vera Teide Pereira, na Vila São José. Por lá, psicólogas do projeto atuam no auxílio de cuidadores de crianças com deficiência e também trabalham temas relacionados com a saúde mental e bullying com as turmas. A Adriana nos conta como essa parceria funciona e a importância dela. É uma escola pública, né? Ela fica ali em São José. É uma escola de PEI de 9 horas. E é uma escola de... Quando a gente estava com a ONG dentro da minha casa, ela sempre abriu as portas para a gente fazer eventos.
E aí a gente viu que eles estavam com uma certa dificuldade lá dentro com as crianças PCDs, e aí a gente se ofereceu a estar ajudando, né, uma mão de via dupla. Então hoje a gente tem 2 profissionais lá dentro. E está sendo maravilhoso o trabalho, porque assim, a gente está conseguindo ter a visão do ambiente escolar, porque assim, uma coisa é a criança quando ela chega aqui para terapia, e outra coisa é você ter a criança do lado de fora. Então a gente está conseguindo ter esse olhar do ambiente escolar, sabe? O quanto que ele contribui, o quanto que é diferente o tratamento. Se bem que lá é uma escola muito humanizada, e a gente sabe que nem todas por aí é assim. Mas está sendo bem bacana. A Casa do Ney, além de estar ao lado do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes PCDs, também dá suporte direto às famílias. A Adriana comenta como a organização se tornou uma rede de apoio, especialmente para as mães, criando um ambiente de acolhimento no território. Eu costumo dizer que quando a gente acolhe a criança, a gente acolhe a família. Quando a criança chega, principalmente uma autista, a gente tem que ganhar a confiança dele. Sem você ganhar a confiança dele, você não consegue trabalhar com ele. Só que mais que isso, chega ali uma mãe totalmente acabada. Uma mãe que tá, assim, no seu último suspiro, né? Então, eu costumo sempre falar para as meninas, vamos acolher primeiro a mãe, vamos deixar primeiro a mãe falar, deixar ela se sentir, sabe? Ela poder colocar para fora o que ela tá sentindo, e depois a gente vai explorar a criança. Com a criança, a gente demora, às vezes, até 4, 5 meses para poder conseguir trabalhar um pouco com a criança. Mas a partir do momento que a gente consegue acolher a mãe, já é outra coisa, porque uma mãe mais centrada, uma mãe mais calma, uma mãe conhecendo o que está acontecendo, é mais fácil. Porque o que acontece? A maioria das mães, elas são julgadas, tanto pela família, quanto pelo vizinho, quanto a sociedade em si. A Adriana fala sobre como a atuação do coletivo vem transformando a vida das famílias no extremo sul, e como, a partir da educação e do acolhimento, a luta anticapacitista pode ganhar ainda mais força. Então, eu acho que falta isso, falta educar a sociedade para que ela possa acolher melhor essas pessoas, entendeu? Essas crianças futuras também. Se a sociedade tivesse educação, tudo muda. Se todo adolescente hoje pudesse ter esse tipo de educação, com certeza a gente vai ter adultos muito melhores aí para o futuro. Sabe que o nosso papo não se encerra por aqui, né? Nas redes sociais do Desenrola, temos fotos e trechos em vídeo das entrevistas, com a Miceia e com a Adriana. E por lá, você também consegue saber mais sobre as atividades da Casa do Ney. Mas me conta, você gostou do episódio? Não esqueça de encaminhar para um colega que vai gostar também. O Cena Rápida está sempre disponível no Spotify, no nosso canal no YouTube e também no portal. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um forte abraço e até o próximo episódio! Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Jéssica Calheiros. Orientação de pauta e revisão por Evelyn Vilhena e Isadora Santos. Distribuição por Esther Nascimento. Produção audiovisual por Felipe Anastácia. Identidade visual por Flávia Lopes. Vinheta e edição por Jonas Rosa.